Olá, no Nesp Notícias desta quarta-feira, uma entrevista sobre a educação dos filhos com um psicólogo especialista no assunto. A gente fala também da iluminação de Bauru. Prefeitura não está preparada para assumir a iluminação pública no ano que vem. E ainda... No fim de ano, o volume de recicláveis aumenta cerca de 10% em Bauru. No entanto, cooperativas reclamam por causa da queda nos preços. O prazo para os municípios assumirem os ativos da iluminação pública termina agora no dia 31 de dezembro. Mas a Prefeitura de Bauru conseguiu uma liminar que suspende por tempo indeterminado essa obrigação. O objetivo é ganhar tempo para fazer a adequação da rede e também se preparar para essa nova responsabilidade. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a iluminação pública é de responsabilidade dos municípios, mas faltava uma regulamentação que definisse como as concessionárias deixariam de fazer manutenção de lâmpadas, luminárias e outros equipamentos instalados em postes. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, publicou as regras em 2010. O prazo para adequação foi prorrogado 2 vezes e termina agora em 31 de dezembro. Apesar disso, 32% dos municípios brasileiros ainda não assumiram os ativos de iluminação. Bauru é um deles, mas a cidade conseguiu um fôlego a mais por meio de uma liminar, que suspende temporariamente essa obrigatoriedade. Essa medida foi tomada para que o município assuma um parque de iluminação pública, desde que esse parque esteja nas condições exigidas pelas resoluções da ANEEL. No momento, as luminárias de Bauru, elas não atendem integralmente à resolução da ANEEL. Então nós vamos fazer um laudo, constatar isso de forma técnica e a CPFL se propõe a nos acompanhar nesse serviço para que a gente tenha um consenso das ações a serem tomadas. Mas como o mérito da liminar ainda não foi julgado, Bauru corre o risco de ter de mudar os planos e assumir os ativos imediatamente. Quem tiver a liminar suspensa, aí logo no dia seguinte já está sendo suspenso também o serviço, porque nós vamos perder essa tarifa. Então nós vamos deixar de ter a remuneração sobre os serviços também. O que a gente tem orientado todos os municípios é deixar montado já um plano B aí, porque a liminar tem efeito assim, direto. Se você suspendeu essa liminar, perde o efeito e nós perdemos a tarifa. Então ela entra em vigor imediato. Então a prefeitura teria que estar preparada já para que assim que for cassada a liminar, ela assumir essa iluminação ou contratar uma empresa, né, para fazer esse serviço. Mesmo com a possibilidade de ter que assumir todo o parque de iluminação em janeiro, a Prefeitura de Bauru ainda não pensou num plano B. O município hoje ele tem 2 equipes, cada equipe podendo fazer até 20 mil pontos. Então a troca de lâmpada e as intervenções pequenas o município estaria apto a fazer. Agora um aumento, uma modificação de tecnologia, um estudo mais aprofundado e uma padronização de iluminação, não. O município de Bauru não tem nem um plano de iluminação pública hoje promulgado. Em reuniões com o Executivo, a CPFL assumiu o compromisso de dar o suporte necessário no período de transição, mas ainda assim a Prefeitura terá muito trabalho pela frente. Não basta colocar uma caminhonete na rua trocando lâmpada. Atrás disso você vai ter que ter a compra desses materiais, todos os itens, o controle de tipo de material que você vai gastar mais, o controle de onde você fez a manutenção, tá? A garantia desses materiais. Então nós vamos dar todo o suporte necessário para que não haja ocorra da melhor forma possível e não tenha transtorno para a população. E a dificuldade não é apenas técnica. O município terá de se planejar financeiramente. Hoje, a CIP, a contribuição de iluminação pública paga pelos bauruenses na conta de luz, não é suficiente para os serviços de manutenção. Essa contribuição ela vai ter que ser revista até nos critérios dela. Dependendo do consumo, quem paga hoje pode pagar menos, dependendo do consumo pode pagar mais. Agora, quem gasta mais, pague mais. Esse é o raciocínio da contribuição de iluminação pública.
O importante é que fique claro que se a contribuição não cobrir os custos, o cofre público é que vai cobrir. Então, em última análise, é o contribuinte que vai pagar de um jeito ou de outro. O tempo já começou a mudar em alguns pontos do estado e a previsão é de que as chuvas voltem amanhã. Veja os detalhes no mapa. Chove agora à tarde no norte do estado, na região de São José do Rio Preto. Nesta quinta, o tempo volta a ficar instável e estão previstas pancadas de chuva em praticamente todas as regiões. Em Bauru também pode chover amanhã a partir da tarde. Agora a umidade do ar é de 42%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 17 aos 33 graus. Amanhã o dia promete ser abafado. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 32 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem mais 18 casos de dengue em Bauru, todos importados. São pessoas que foram tratadas aqui no município, mas que contraíram a doença em outras cidades. Agora, Bauru totaliza 423 casos da doença, sem mortes neste ano. A Divisão de Vigilância Ambiental do município pede atenção aos moradores para que evitem a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, ainda mais agora que as chuvas vão voltar. Nessa época do ano também, muita gente costuma viajar, por isso os cuidados devem ser redobrados para impedir o acúmulo de água. Depois do intervalo, o assunto é reciclagem. O volume de lixo gerado agora, no fim do ano, aumenta 10%. Você vai ver como separar corretamente. Voltamos num instante só. A Unesp lançou neste mês o portal Sempre Unesp, um canal de contato direto com estudantes que cursaram a graduação ou a pós-graduação na instituição. O site oferece espaço para depoimentos, contatos com egressos, além de notícias da universidade e podcast com os ex-alunos. O cadastro é simples, basta acessar o endereço www.unesp.br/sempreunesp e colocar o número do CPF. No portal, os ex-universitários poderão trocar informações sobre o mercado de trabalho e também sugerir melhorias na própria instituição. Agora, um incentivo aqui em Bauru para a produção de artistas locais. Estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Estímulo à Cultura. No total, serão investidos R$200 mil nos projetos. Para pessoas físicas, os recursos vão até R$10 mil e, para entidades, até R$20 mil. Quem tem mais informações é Suzana Godoy, ela é diretora da Divisão de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Suzana, quem pode participar deste edital? Bom, como se disse, pessoas físicas, então são moradores da cidade de Bauru, que tem que comprovar residência na cidade, e no caso das entidades, pessoas jurídicas de natureza cultural, sem fins lucrativos, com sede na nossa cidade. Até porque, por ser recurso do município, os projetos também devem ser todos realizados no âmbito da cidade. Quais são os projetos mais comuns que o pessoal costuma apresentar? Nós temos muito na área de literatura, na área de música, na área de dança. E a gente percebe uma escassez de projetos ligados à preservação histórico-cultural. Então, quem sabe, por esse próximo edital, a gente possa receber projetos também nessa área, que é uma área de extrema importância também, e a nossa cidade pode contribuir também através do programa de estímulo para essa área. Em linhas gerais, como é que devem ser esses projetos? O que o pessoal tem que apresentar para ter um bom projeto? Bom, nós temos o edital e a lei estabelece uma série de formulários. Existem critérios de avaliação que devem ser atentamente lidos para que as pessoas possam organizar o seu projeto nesse formato. Claro que tem que ter também um bom projeto, com um âmbito que atenda uma comunidade na nossa cidade, públicos diferentes, nós estamos falando em formação de público, é uma verba pública e que deve ser destinada a tal, e criatividade no seu projeto cultural, também isso é importante, para que esse produto cultural seja disponibilizado e a gente forme cada vez mais público para as atividades e para produtos culturais da nossa cidade. Se alguém tiver alguma dúvida ou dificuldade na hora de elaborar o projeto, como é que ela pode fazer a pessoa? Estamos à disposição na Secretaria, Divisão de Ação Cultural, somos vários agentes culturais e podemos sanar essas dúvidas, vamos procurar orientar da melhor forma possível. O período de inscrição é um período longo justamente para que as pessoas possam nos procurar e tirar suas dúvidas para apresentar o melhor projeto possível. Obrigado pelas informações. As inscrições, então, vão até o dia 16 de março de 2015. O edital completo pode ser conferido no site da Prefeitura. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias.
Amigo secreto da firma, troca de presentes em família, haja lixo para tanta embalagem. Isso sem contar o que é jogado fora por causa da comilança das festas de fim de ano. Nesse período, aumenta em 10% o volume de lixo que pode ser reciclado aqui em Bauru. O ideal é separar esse material durante o ano todo. Toda terça-feira é dia de coleta seletiva no Jardim Paulista, na Zona Sul. Em Bauru são recolhidas 200 toneladas de recicláveis por mês. Pouco perto das 8.000 toneladas de lixo que ainda vão para o aterro. Quando os moradores colaboram, a gaiola enche rapidamente. Na casa do Jaime, as compras para a ceia de Natal já começaram. E também a separação do que vai para o lixo e o que vai ser reciclado. O plástico eu lavo para não ir molhado, não ir sujo, eu reciclo tudo. Com a chegada das festas de fim de ano, cresce o consumo de alimentos. Isso significa um descarte maior de papel, vidro, plástico e metal. De acordo com a Endurbe, o volume de material reciclável cresce cerca de 10% em dezembro. Mais caminhões para descarregar nesta cooperativa, uma das 3 da cidade. Aqui são processadas cerca de 80 toneladas por mês. No entanto, apesar do maior volume, o caixa encolheu. É final de ano, as fábricas param, aí o comprador também não compra, não tem onde armazenar. Então ele dá uma caída mesmo, e aí quando é mais ou menos no meio de janeiro, começo de fevereiro, já começa a normalidade de novo. Com esse preço que diminui, para vocês é interessante estocar, armazenar isso ou tem que vender agora? Nós temos que vender porque a cooperativa não tem caixa, fluxo de caixa para poder segurar. O interessante é a gente ter realmente um armazenamento, para que quando chegasse em fevereiro o material em alta, a gente iria triplicar o faturamento da cooperativa dos cooperados aí em 30% a 40%. Mesmo com o menor faturamento, o trabalho tem ficado mais produtivo. Isso porque o volume de rejeitos diminuiu neste ano. Nós tínhamos uma média de tudo que a gente coletava, em torno de 10% era orgânico. Nós já baixamos para 6%. Quer dizer que em um ano, uma queda de 4% no total, eu achei bastante. Sinal de que a população que colabora com a coleta seletiva também tem separado melhor o que vai para o lixo e o que pode ser reciclado. O ideal é limpar as embalagens de alimentos para não deixar resíduos que contaminem os recicláveis. O material não precisa vir lavado, por exemplo, potinho de Danone, ele não precisa vir lavado. Toma tudo direitinho, passa o papel toalha, joga o papel toalha no orgânico e coloca essa embalagem de Danone no lixo reciclável. Aquelas bandejinhas de carne, quando estão muito cheias de sangue, não adianta pôr, porque o pessoal que compra esse isopor não leva. Mas o isopor, no geral, que tiver o mais limpo possível, pode colocar, mesmo que tenha um pouquinho de sangue e tal. Aquela bandeja encharcada não adianta, mas o restante dá para colocar, pode pôr que recicla. Outro produto que geralmente já chega estragado na separação são as caixas de leite longa-vida. Depois que terminou de tomar o leite todo, deixa um pouquinho de ponta cabeça para escorrer o que tem. O leite que ficou ali dentro, ele seca, aquelas gotículas que ficaram, e pode pôr no reciclável sem precisar lavar, sem nada. No próximo bloco, a gente fala de educação dos filhos. Um desafio nesses tempos em que os pais convivem menos com as crianças. Vamos conversar com o psicólogo Luiz Hans. Daqui a pouco, continue com a gente. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho da USP em Bauru, foi eleito o 3º melhor do interior paulista em internação humanizada. A escolha foi feita com base em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde. Quase 160 mil usuários de 950 instituições de saúde paulistas responderam a um questionário e avaliaram diversos itens. Na categoria em que o Centrinho ficou em 3º, o vencedor foi o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, enquanto o Hospital de Câncer de Barretos conquistou o 2º lugar. A maioria das crianças já estão em férias, mas os pais não. Nessa hora tem que contar com o apoio de quem pode ajudar, principalmente os familiares. E é nessa convivência que a educação dada aos filhos é colocada à prova. Como educar as crianças se os pais passam hoje em dia cada vez menos tempo com elas? A repórter Leire Bevilacqua foi tentar tirar essa e outras dúvidas com o psicólogo Luiz Hans, especialista no tema. Hoje, uma das grandes dificuldades dos pais é dar limites às crianças. Sobre esse assunto eu converso com o Luiz Hans. Hans, por que isso é tão difícil? Uma das principais razões é que o ambiente externo não é mais um ambiente disciplinador, limitador.
Em muitos países ainda é, no Japão, em países muçulmanos muito religiosos, na Coreia, na China, mas no resto do mundo, o nosso valor hoje é que a criança seja feliz, que ela participe, que ela não tenha medo. Então, a disciplina não está mais no ambiente externo, né, cultural. Daí ficou para os pais essa incumbência. E os pais sozinhos fazerem isso não é tão fácil. Daí isso virou um grande tema contemporâneo. E, na sua opinião, quem mais poderia auxiliar os pais nessa tarefa? Além dos pais, é claro, todos os ambientes em que a criança circula, escolas, não é? Centros de esporte, mas, na verdade, quem tem de fazer esse trabalho são os pais, né? E os pais, eles deveriam trabalhar com dois modelos, o que antigamente não era necessário, porque o ambiente cultural era tão disciplinador, você tinha na escola palmatória, você tinha um ambiente hierárquico no mundo, né? Hoje vai ser tudo basicamente ensinado em casa, essa parte, porque na escola a criança fica um pouquinho, uma volta, e se em casa não tiver um ambiente que ensine, né, os limites das coisas, a criança não vai evoluir de um modo adequado. Então, basicamente você deve usar maneiras e métodos de mostrar limites para a criança, que é através do diálogo. É um diálogo no qual você expõe para a criança, para que ela possa ponderar as vantagens e desvantagens de cada opção, né? E quando isso não for suficiente, você vai ter que impor limites. E existem mais ou menos 15 a 16 métodos, indo do suave para o mais duro, e em cada situação e configuração, um desses métodos pode ser mais adequado. Hans, e muitos pais, algumas vezes, usam o sistema de recompensas para dar limites às crianças. Isso é positivo? Como estava te falando, tem inúmeros métodos, né? Mencionei 15, 16. Recompensa é um deles. Agora, a recompensa, quando for usado, na verdade, deveria ser uma recompensa ligada ao assunto. Por exemplo, se você estudou o suficiente, você pode depois ter um tempo de lazer. Uma coisa que faz sentido, mas não se você estudar, você vai ganhar um sapato novo, né? Se você não for mal criado, você pode ir para a festinha, porque tudo bem, lá você vai saber se comportar. E não, se você não for mal criado, vou te comprar um brinquedo novo, né? Mas, em geral, a ideia é menos recompensar do que gerar consequências positivas. E o que a gente poderia dizer que hoje as crianças mais precisam no processo de educação? Basicamente, são três coisas, tá? Dar limite não é meta da educação, é pressuposto. Como o amor é pressuposto, né? Dialogar é pressuposto. Na verdade, os pais poderiam, né, trabalhar com três elementos fundamentais. O primeiro é saber dar limites, né? O segundo é saber dialogar com os filhos, porque só impondo limites, dando limites, você não vai conseguir criar alguém que entenda as coisas, que pense por conta própria e que tenha com você, mãe e pai, né, uma relação de confiança, né, que possa prosseguir uma adolescência em que às vezes dar limite já fica mais difícil, né, e o adolescente que você vai ter é consequência da criança que você educou, né? Então, dar limites, dialogar, e a terceira coisa é ensino ativo, saber ensinar para a criança as grandes lições de vida, desde pequenininho ensinar, desde boas maneiras à mesa, ética, tudo isso a gente ensina desde 3 anos e meio, 4, uma época em que é mais fácil, usando limites e dialogando, né? Basicamente, essa é a ideia. Hans, a gente sabe que muitos pais passam o dia fora de casa e acabam não tendo um contato grande com os filhos. Qual o segredo de educar nesse contexto? Em inúmeros países, há pais que trabalham muito, que deixam o filho na creche, voltam só de noite, mesmo no Brasil também. E em muitas dessas famílias, a educação funciona muito bem. As crianças crescem ótimas, não é? Com limites, com capacidade de pensar, senso crítico, cidadania, tudo isso. Isso não depende exatamente do tempo, mas de como o tempo com as crianças é usado e o ambiente geral, os valores da casa. Então, a questão não é essa, não é estar o dia inteiro com a criança. É o momento em que você tiver com seu filho, à noite, ou no café da manhã, ou no fim de semana, você não ficar só assistindo um jogo de futebol, ou indo ao shopping, ou fazendo programas divertidos com as crianças para compensar o fato de que você esteve ausente, mas você usar esse tempo, tudo bem, pode se divertir um pouco, mas para educar o seu filho, para passar para ele as grandes lições de vida, dando limites,
dialogando e ensinando coisas importantes. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!